Mais de 1,4 trilhões foi o que o governo arrecadou em impostos só no primeiro semestre de 2025. Isso dá mais ou menos 7,8 bilhões por dia e 90 mil por segundo enquanto você está aqui assistindo. Se você quer entender para onde vai tudo isso e por que o governo criou tantas taxas e novos impostos nos últimos 3 anos, fica aqui comigo que é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite. Esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, seguindo princípios fundamentais de educação financeira para você construir patrimônio e ter liberdade financeira. Então já se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse e deixa também o seu like, que é muito importante para mais pessoas receberem esse vídeo. Você sabia que em 2025 nós, brasileiros, trabalhamos até o mês de maio praticamente só para pagar em impostos? Nós estamos em setembro e praticamente 5 meses do nosso ano foi justamente destinado ao governo para arrecadação. Isso quer dizer que antes mesmo de você começar a trabalhar para você, você trabalha para um sócio oculto que no final das contas quer sempre mais e acaba punindo quem incentiva e impulsiona a economia. Para você ter uma ideia, no ano de 2024, a nossa carga tributária correspondeu a mais de 32% do nosso PIB. Ah, mas não é só no Brasil que tem impostos altos. Isso é verdade. A nossa carga tributária, inclusive, equivale a de várias outras nações desenvolvidas. O que acontece é que, na prática, a gente não tem isso muito claro sobre como esse valor é utilizado e, principalmente, revertido em uma economia que nos beneficia e que traz bons serviços públicos e uma boa gestão desse recurso arrecadado. Desde janeiro de 2023, houve uma onda que criou novos impostos ou aumentou os tributos já existentes. Estudos e levantamentos mostraram que houve criação de 24 a 25 novas medidas para isso, e isso quer dizer que nesse prazo, há um tempo menor que 2 meses, né, um mês e um pouquinho, existe uma criação de um novo imposto, de um novo tributo. O que o governo diz como justificativa é equilibrar as contas públicas, alcançar metas fiscais e rever algumas isenções. O que acontece na prática como consequência é uma certa imprevisibilidade e uma insegurança na economia, gerando aí um certo temor e também uma certa insegurança mesmo em relação a como esse dinheiro vai ser arrecadado, em como o nosso custo é aumentado em tudo aquilo que a gente faz e consome. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos o governo não só aumentou taxas, como passou também a tributar áreas que antes eram isentas por haver um incentivo nessas áreas. Por exemplo, os carros elétricos até 2022 eram isentos de imposto para incentivar uma transição energética ali de consumo e também um consumo mais de energias limpas, né? Você tendo carros que consomem energia limpa. Da mesma forma, os painéis solares começaram a ser tributados. Então, é uma fonte de energia que depende do sol, né? Uma fonte praticamente infinita, mas que passou também a ser tributada nesse período. A gente está falando principalmente de setores que poderiam reduzir o custo para famílias e empresas, mas que passaram a ser tributados. Da mesma forma, fundos internacionais e offshores que antes não eram tributados passaram a ser tributados agora. Então você tem aí várias frentes onde você tem recolhimento de tributos sem ver aí uma contrapartida muito clara por parte do governo. Se você observar bem, existe um paradoxo aqui. No mundo inteiro, né, deveria ser uma regra que quem impulsiona a economia, cria novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de renda e de aquecer o mercado, deveria receber incentivos, enquanto que no Brasil é como se você fosse punido recebendo um sócio que você não escolheu. Então, se você quer abrir uma empresa, você vai ter uma carga tributária alta. Se você gera mais empregos, a sua folha de pagamento também vai gerar uma carga tributária altíssima. Se você quer utilizar energias limpas e sustentáveis, você também vai ter ali recolhimento de tributos em cima disso. No fim, a mensagem é clara: quanto mais você produz, mais o governo vai tirar de você. O que acontece é que isso acaba desestimulando o empreendedor, trava investimentos e também limita a qualidade de vida que a gente poderia ter se tivesse uma arrecadação que fosse justa em relação à contrapartida que a gente oferece, que a gente, na verdade, a gente recebe. Embora o argumento seja ajustar as contas e ter uma simplificação por meio da reforma tributária, isso se mostra muito mais como uma medida de curto prazo para elevar a receita e trazendo para o contribuinte ali menos folga. E com isso, uma pressão muito maior sobre os investimentos e sobre as medidas de consumo, o comportamento de consumo do brasileiro. O que a gente pode fazer para amenizar isso e o que a gente deve esperar dessas medidas? O que acontece na prática é que, embora a gente reclame
reclame, fique indignado, isso não vai gerar uma mudança imediata e no final das contas o que sempre acontece é uma absorção desses novos impostos. Por exemplo, quando houve ali a criação da diferença do ICMS, vários contribuintes reclamaram e no final das contas isso também foi absorvido à forma de recolhimento, embora aumentasse o custo e diminuísse a margem de lucro. O importante aqui é você entender qual a sua carga tributária hoje, se você é um empreendedor ou mesmo na sua pessoa física, e também ter bons profissionais direcionando nesse sentido, de forma que você consiga traçar estratégias melhores e pagar os tributos realmente que são devidos, se existem formas legais de fazer isso. Então, se existe uma forma legal de você declarar determinado imposto, fazer determinado recolhimento em detrimento de outra que estava te custando mais, aí o que te separa dessa economia é justamente o conhecimento. Além disso, se você já tem um perfil mais investidor, vale a pena você diversificar os seus investimentos justamente para você ter um equilíbrio e uma diferença nesse recolhimento. No caso de ações, fundos imobiliários, você tem dividendos, sobre isso você não paga imposto, então é uma forma de você ter o seu dinheiro trabalhando e ainda manter essa fatia com você. Priorize sua reserva de emergência e busque produtos fiscais que sejam mais eficientes para a sua realidade. O que a gente sempre fala aqui é que é o conhecimento e a educação financeira que vai fazer você ter mais dinheiro, ter mais liberdade e mais controle sobre aquilo que você gera a partir do seu patrimônio. Espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de clareza sobre qual o nosso cenário hoje, que acaba gerando uma certa indignação, tendo um sócio que não foi convidado para os seus empreendimentos, para o seu dinheiro e como administrar o seu dinheiro, mas dando mais clareza sobre como você pode se posicionar acessando mais educação financeira e mais entendimento de fazer boas escolhas. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui e deixa o seu like para esse vídeo chegar até mais pessoas, para que a gente tenha consciência de para onde o nosso dinheiro está indo e como ele está sendo utilizado. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.